Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, de volta às aulas. E hoje nós vamos começar o grupo 6, capítulo 11, como eu comentei hoje de manhã na live com vocês, tá? O assunto da aula é o haikai, que é uma poesia, um estilo de poesia, em que as palavras elas vão apresentar sentidos tão variados que vão constituir uma das principais ferramentas para se explorar a linguagem de maneira criativa, evidenciando a fascinante possibilidade de expressar com poucas palavras uma mensagem importante. Um exemplo disso são os poemas do gênero, desse gênero haikai. Embora os textos produzidos no Brasil variem bastante de tamanho, em geral esse tipo de poema não é extenso, mas ainda assim pode transmitir ideias com sentidos muito bem elaborados. Para reforçar essa composição rebuscada, as figuras de linguagem são um recurso amplamente empregado. E eu fiz um haikai para vocês. Vamos lá? Olha lá, haikai 27/7/2020. Retorno às aulas virtuais, com esses 8º anos, que são demais. Saudades, professora Virna. Olha lá, pessoal, agora nós vamos ler esse poema, haikai, de Monteiro Lobato, chamado Ao Luar. Ao luar, como reconhecer a flor de cerejeira, deixando-nos guiar pelo seu perfume. Esse poema é muito breve, consistindo em apenas 3 versos, como eu comentei com vocês. Só que apesar dele ser tão breve, ele consegue transmitir imagens que vão conferir impressões agradáveis ao leitor. É possível imaginar uma noite enluarada, uma cerejeira exalando seu perfume, e a formação dessas imagens ela vai funcionar como uma captura fotográfica. Você consegue visualizar o que você está lendo, certo? Olá, pessoal. Então, haikai ou haiku, é um texto de origem japonesa e o seu poeta mais renomado é o escritor japonês Matsu Bashō, que viveu no século XVII. No Brasil, essa forma de poema ela só começou a ser divulgada no século XX, sendo representada por Monteiro Lobato e Afrânio Peixoto. Entre os poetas brasileiros que mais se destacaram pela produção de haikais estão Guilherme de Almeida, Paulo Leminski, e Milor Fernandes, que eu comentei hoje na aula com vocês, lembram? As principais características do haikai clássico são a composição, que é constituída de 17 sílabas poéticas, divididas em 3 versos de 5, 7 e 5 sílabas. A divisão em 2 metades, geralmente representadas pela justa posição das suas ideias, que via de regra distribuem-se em 2 frases ao longo de 3 versos. Referência à natureza ou às estações do ano, e a apresentação de um evento particular que ocorre no presente, certo? Olha só, pessoal, as produções modernas, de haikai, especialmente as que são feitas no Brasil, elas não vão seguir todas essas regras aí. Elas vão ser mais flexíveis do que as criadas no Japão, tá? Assim, é comum que não haja referência a estações do ano ou que a divisão silábica seja diferente, uma vez que tanto a estrutura silábica quanto a distribuição vocálica, elas são diferentes, tanto na língua japonesa quanto na portuguesa, tá? E no Brasil, as estações do ano, elas não são muito bem definidas, então há algumas características universalmente atribuídas a cada estação. Veja quais são. Olha só, pessoal, uma dessas características atribuídas a cada estação do ano, em relação à primavera, é o reflorescer da flora, o reflorescimento, a infância e o ar. Então, são esses 3 elementos que vão ser citados, fazendo referência à primavera, certo? Aí depois você tem o verão, que vai fazer referência ao calor, à adolescência, ao fogo, certo? O outono, que está relacionado à queda das folhas das árvores, vai fazer referência à maturidade, ao elemento terra, tá?
que faz referência ao frio, à velhice e à água. Olha só, pessoal, essa é uma estátua, né, em homenagem ao poeta Matsuo Bashō, que nasceu em 1644 e faleceu em 1694. Ele se chama Matsuo Kinsaki ou Matsuo Mutefusa, mas ficou conhecido pelo pseudônimo de Bashō. É considerado o poeta mais popular do século XVII no Japão. Acredita-se que o famoso haikaísta, filho de samurais agricultores, tenha nascido na antiga província de Iga, localizada em Honshu. Bashō costumava registrar cada uma de suas viagens em seus poemas, que contemplavam temáticas relacionadas à natureza e à vida simples, certo? Olha só, de fundo nós temos aqui um haikai, né? Amarelo entre azul e amarelo. Observem na brevidade e na objetividade, né? Os haikais, eles não fornecem explicações ao que eles expõem, sendo textos mais sugestivos, como um estímulo de impressões sensoriais, né? Como eu falei hoje na aula, em relação à visão, à audição, ao olfato, paladar, o tato. Assim, é muito comum que eles mostrem essa percepção instantânea do indivíduo em relação à natureza, sem se preocupar com o despertar de algum sentimentalismo. Também é muito comum o humor, é uma característica marcante, onde se explora o uso de trocadilhos, né, que são aqueles jogos de palavras com sons semelhantes, mas sentidos diferentes, certo? Olha só, aqui nós temos um livro, né, de poemas, haikais, do poeta Matsuo Bashō, como indicação, tá? Para vocês conhecerem, né, outros tipos, outros escritores, que não só os nacionais, ok? Olha só, pessoal, essa imagem de fundo que eu trago para vocês é uma imagem, né, uma fotografia do Guilherme de Almeida, um dos poetas brasileiros que trouxe o haikai para o Brasil, modificando um pouquinho a sua forma, né, a sua estrutura e também a temática. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Guilherme Almeida, né? Eu separei um trecho de um vídeo da TV Unesp, que é um trabalho que eles fizeram a respeito, né, do Guilherme de Almeida. Vamos conferir. E depois também tem dicas, né, a respeito da casa onde o Guilherme de Almeida morava em São Paulo, que hoje é um museu, né? E vocês podem, quem sabe um dia também, ter a oportunidade de visitar, caso ainda não conheça, ok? Também tem o site, onde vocês têm acesso a alguns poemas dele, tá bom? Vamos conferir? Aqui no Brasil. O haikai ele é um estilo poético oriental onde três versos e que costumam abordar temas sobre a natureza, o tempo e a espiritualidade. Guilherme de Almeida entrou em contato com essa técnica em 1929 e se tornou o primeiro poeta brasileiro a elaborar haikais. E ele imprimiu originalidade em seus haikais, viu? Através das rimas que raramente estavam presentes nesta forma poética e também nos assuntos em que ele abordava. Então a gente deles. Olha só, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aí no fundo é do Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, né? E ele foi criado em 1872 e ele foi um marco sobre a consciência ambiental. Mas o que tem a ver a questão do meio ambiente com a temática do haikai? Como a natureza é um dos temas clássicos, né, do haikai, é possível estabelecer uma relação dessa poesia com os movimentos ambientalistas. Afinal, se o aquecimento global continuar, as alterações climáticas elas vão ser cada vez mais frequentes, né, diminuindo
as diferenças entre as estações do ano, como eu havia comentado com vocês ontem na aula. Então, esses movimentos ambientalistas, eles têm como principal objetivo defender o meio ambiente. E isso envolve lutar por medidas para sua proteção, questionar hábitos de consumo da sociedade. Então, essa preocupação com o meio ambiente, ela aumentou principalmente depois da Revolução Industrial, no século XVIII, quando se tornou mais evidente, né, e aumentou em larga escala a capacidade, né, do ser humano impactar negativamente na natureza. Tá joia? Bom, gente, é isso. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios de aplicação, tá? Desse módulo, módulos 91, 92 e 93. São, acredito que 10 exercícios de aplicação e os exercícios propostos, né? O primeiro exercício proposto, que é o número 11, pede que vocês elaborem, né, um haikai em cima de uma fotografia que vocês deverão tirar, tá? Eu quero criatividade, hein, pessoal? Acredito no potencial de vocês, caprichem, tá certo? Aí você vai fotografar uma situação cotidiana em que apareça um elemento da natureza, pode ser o céu ensolarado, uma flor, uma árvore. Depois de ter tirado essa foto, você vai observá-la e procurar descrevê-la em 3 versos curtos, como um haikai mesmo. Você pode escrever suas impressões sobre a imagem ou as lembranças que ela traz para você, como nos poemas apresentados lá na teoria que nós vimos agora sobre a infância, ok? Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.